Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha outra tela, para que a gente vá acompanhando, vamos vendo o que a gente já pode fazer e tem para fazer, tá certo? Deixa eu só diminuir aqui. Aqui não está aparecendo. Cadê? Vocês estão vendo ainda não? Acho que não, né? Sim. Estava vendo outra tela? Tava. Para mim não apareceu aqui. Ela ficou zerada. Screen 2, tá. Ela não está voltando aqui. Vocês estão enxergando? Aqui o cursor, estão enxergando? Uhum. Então beleza. Então vamos para frente. Gente, então, o que nós temos aqui? Ó? Nós estamos no nosso AVA, material de estudo. Eu abri praticamente tudo aqui já de material que estava oculto para vocês, tá? Então, o mapa de cultura, a gente falou na semana passada, né? Cultura nacional, vocês tinham feito... deixa eu ver aqui, alguém querendo entrar aqui, Caroline. E cultura, então a gente já meio que está trabalhando isso daqui já há algum tempo, e nós começamos agora clima, tá? E vocês deviam estar já vendo para fazer os artigos, certo? Então, de novo, como eu falei, Flipped Classroom, vocês leem na frente, fazem os artigos, colocam lá para o grupo ver. Aliás, hoje eu quero dar uma olhadinha com vocês e como é que está esse trabalho, tá? Lá depois das 8h30, já perto das 9 horas, talvez, a gente faça isso. Eu queria ver os trabalhos de vocês lá no Drive, ok? Vamos ver isso daí depois. Eu quero ver como é que está, em que pé está, ok? Então eu abri aqui clima, abri tipos de clima, né, que é um texto base, estratégia de avaliação de clima, técnica de pesquisa de clima. Então, são esses textos que estão aqui para ajudar vocês. Depois nós temos mais dois aqui, esse mapa de clima aqui eu vou abrir para dia 8 só, que eu abro e comento com vocês. Isso aqui eu abro no dia 1º, já abro isso aqui, a gente comenta, tá? E comportamento organizacional, ok? Que mais? Alguém me falou... sim, aqui depois eu vou fazer uma pesquisa entre vocês, tá? Que é uma ideia para a gente ver como é que vocês estão... o que está faltando para vocês, para poderem... eu poder ajudar vocês, daí a gente vai preencher esse daqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e fala aí, tá? Me chama atenção, porque senão a gente vai tocando aqui, ok? Bom, vídeos a gente já viu. Oi, pois não. Pois não. Oi, boa noite, professor. Boa noite. O senhor colocou lá para a gente entregar os artigos até o dia 1. Aí, o que eu fiz? Eu entreguei um artigo, porém eu tenho que postar o outro. Como que eu posto o outro? Eu tô aqui na aula passada, né? Sabe aquele ali que o senhor colocou assim, está bom para vocês? Tipo isso? Isso. Então, isso, aqui, ó. Aonde que tá esse? Ai, meu Deus. Foi hoje, né? Foi hoje. Eu não sei. Aqui, postagem de artigos, aqui, ó. Tá na aula de hoje, ó. Isso, ó. Então, tá aqui, ó, aberto até dia 1º de maio. Uhum. Isso. Aí, no caso, eu mando um e eu não tenho disponibilidade para mandar o outro, entendeu? Não há problema. Manda o que você tiver. O que você tiver, para não ficar parado fazendo errado por muito tempo. Ser olhado... Não, mas eu mandei já. Aí eu só queria mandar o outro. Pode mandar. Pode mandar. Mas só que daí não tem como ali, professor. Pede alguém para da tua equipe mandar. Tá, beleza. Tá? Sem problemas. Pede para alguém da equipe mandar. E eu vou olhando, porque é a equipe, né? A gente está... Vocês mandam individualmente, mas vocês vão corrigindo e vão colocando lá no Drive, naquele texto comum a todos, né? Que é a cocriação. Então, vocês vão criando juntos ali, ok? Então tá bom. Obrigada. Nada. Então, isso foi realmente, quando você falou, eu ia postar na aula passada, mas eu deixei para postar hoje, né? Porque ainda podia ter, não, mas na aula não tinha, ficou de última hora. Então, assim, ficou mais uma semana, né? E vai ter mais uma aqui, né? Então, são 2 semanas, na verdade, para resgatar aqueles que não mandaram nada, né? Então, e que se perderam lá atrás, de repente tem lá um
um momento lá atrás que já passou e que a gente não consiga ver, né? Então, deixe quieto, vamos para frente. Joia? Então aqui Professor, tem... Oi, pois não? eu acabei de entrar, não sei se você falou isso antes. Eu Diga tentei lá. postar os 2 artigos que faltava nesse que você mandou agora, Ah, porém ele anexa um arquivo, ele não anexa mais de um arquivo, eu não consegui postar. foi o que eu acabei de falar com a nossa coleguinha. Ah, Pede para alguém da equipe postar no nome dela, não há problema. Eu estou corrigindo para a equipe. Uhum. Joia? Joia. Então, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Vamos perguntando, tá? Vamos Professor, falando. eu tenho uma dúvida. Diga. Pois não. Esse artigo, eu não deixei de postar nenhum dos outros, então, Tá. mesmo atrasadinho, quando deu problema lá no site, eu entrei e postei depois, mesmo atrasado. Certo. Tá. Aí o dessa semana, eu postei nesse que tá escrito aberto até o dia 1º de maio. Ok. Aí o da próxima, esse já vai valer para a próxima semana ou semana que vem? Vai, porque em princípio, semana que vem nós estamos de feriado, né? Então é 1º de maio. Então Verdade. nós não vamos ter a aula presencial, já não estamos tendo, mas nem a nossa síncrona, né? Porque vocês tiveram também, foi terça e quarta, né? Acho que vocês não tiveram aula, isso? Dessa semana? Segunda e terça. Né? Então, na sexta que vem é 1º de maio. E então, por isso que eu deixei aqui aberto. Eu vou deixar aqui, gente, ó, aqui na aula, ó, tá vendo aqui? Eu vou colocar na aula do dia 1º, eu vou colocar um tutorial para colocar as pesquisas usando o Google, tá? O Google Formulários. Eu vou gravar um tutorialzinho, vou fazer algumas coisas e vocês vão ver como é que funciona, passo a passo mesmo, tá? E eu vou deixar alguma coisa aqui. Então, na verdade, mas eu não vou fazer, não vamos ter aula no dia 1º. Joia, mas vai fazendo antes ou depois, não há problema, né? Então, o material vai estar lá postado e vai estar no dia 1º, só para não bagunçar demais aqui o dia 8. Então, são coisas que vocês já podem ir vendo e de repente, até eu deixo mais um negócio para postagem de arquivos aqui, para que vocês vão postando o material e a gente vá olhando e vá conversando, tá certo? E essas correções sempre no final da aula, ok? Diga quem quer falar, Daniela? Professor, aí na outra sexta já vai ser a nossa prova? Não entendi. Aí na outra sexta já vai ser a nossa prova? Na outra sexta é dia 1º, é feriado. Não, dia 9. Dia 9, né? Não, mas dia 9... Dia 9 é sábado. Então, dia 8. Não, no calendário acadêmico está lá para o final do semestre, a prova. Alguém falou em prova agora? Que professor que falou que prova agora? Não, a gente recebeu um calendário com provas. Eu já mandei as provas, né? Eu mandei prova. Agora, quando que eles vão aplicar isso daí, aí que tá. Eu, como é que se diz? Pela UPET, pelo calendário que nós temos lá na UPET, isso daí está mais para o final do semestre para gente. É só em junho mesmo. Você está mexendo aí no teu cabo, tá dando distorção aqui de som, tá? Deixa eu só ver aqui, onde que a gente tem aqui. Deixa eu só pegar aqui o calendário. Informações acadêmicas lá no site, tá? Eu estou vendo no site. Aliás, vocês estão acompanhando aí, né? Tá. Cadê informações acadêmicas? Aguarde um momento na linha. Sua ligação é muito importante para nós. Cara, eu vi o vídeo daquele do Trello que eu postei para vocês. Que vergonha. Que vergonha. Ninguém fica. Passa 2 minutos e saem, desligam. Cara, 37% dos 20 alunos que acessaram ficaram até o final. E era 12 minutos só, cara. É meio... Como é que se diz? É meio...
capítulo lá da novelinha americana, como é que chama isso, das séries, é meio capítulo de série, cara, meio. Vocês não quiseram nem saber, cara. 37% só, dos 20. É triste, é triste. Muito triste. A internet, ela dá essas... Cara, cadê aqui? Eu tô querendo aqui as informações. Por que ele não me dá? Foi para blog, cara. Eu não quero isso. Cadê informações acadêmicas, Cristo? Cadê? Informações acadêmicas. Ai, ai, ai. Ó, ó, ó. Ó. Arre. Daí ele pula para lá, ó. Tá vendo? Ele pula pro vestibular, pro blog. Ele não está acessando aqui, gente. Informações acadêmicas. Ele fica com o Covid ali e eu não consigo acessar. Alguém conseguiu aí acessar? Deixa eu colocar a Evelyn para dentro aqui da sala. Cris. Aí. Vamos lá, não desligue. A sua ligação é muito importante para nós. Olha. Tá entrando aqui o pessoal. Wendel, Stephanie. Ó. Informativo, manual, matrículas. Aqui, ó. Calendário acadêmico. Vê se ele libera. Liberou. Presenciais aqui. Agora vai. Agora vai. Vamos aumentar aqui. Opa. Ó. Junho. Prova de OPET mercado, que são os EADs, né? Que agora quase tudo ficou EAD. Então vai ser de 1 a 3. De 4 a 10, semana de aplicação de avaliações oficiais. Tá? Então, e é para o presencial, que é o nosso, né, em princípio. Ok? Então é aqui, semana de aplicação de avaliações oficiais. Anteriores, os professores vão fazendo, né? Mas não tem nenhuma mudança. Ó, vocês viram, eu estou entrando aqui no site oficial da instituição, tá isso. E é por isso aqui que eu estou me baseando. Eu imagino que essas provas que os professores já mandaram... Não tem sim. Oi? Quem falou? Quem falou, Gustavo? Fala aí. Daniela? Não, eu não falei nada. Tá. Alguém falou aí... É É o que está aqui. Diga. Tem senha para entrar na reunião? Porque a Nicole tá tentando entrar e não está conseguindo. Olha, todo mundo entrou aqui. Todo mundo Porque entrou. ela não está conseguindo entrar no AVA. Daí, se entrar direto pelo ID que você colocou lá no AVA, ele pede senha. Você consegue mandar para o WhatsApp dela aquele link que está no AVA? Que você Eu acessou? mandei para ela no e-mail. Então pelo e-mail dela ela deve acessar. Vamos ver se ela Tá? vai conseguir. Pelo AVA a gente já, como tem as descrições ali, ó. Bom, a gente já volta aqui. Vamos só terminar aqui, né? Beleza. Então, cadê? Aqui? Não. Aqui. Então nós temos essa realidade nossa aqui. Se algum professor marcou para antes, a gente não tem... Ó, abril, nós já estamos aqui hoje, 24, né? Ó, estamos aqui. A semana que vem já é o feriado, né? O recesso. Aplicação de exames finais, isso daqui É só de EAD, então. É de EAD. Olha lá, o EAD, ó, marcando lá. Ó. Aqui, ó. EAD. Né? Então, o que mais? Feira,
colação de grau lá para a piazada. E o nosso negócio mesmo é junho, que vai apertar aqui para o final só. Tá? Enquanto isso, a gente tem maio, basicamente, tirando o dia 1º, né? Dia 15, o que é? O que tem dia 15 aqui? 14, 15, feira de carreiras. Não, aí então tá liberado pra gente. Nós temos 1, 2, 3, 4 aulas ainda. Para ir fechar e fazer a avaliação final, né? Essa avaliação aqui, depois tem o quê? Feriado, depois dia 19, de 15 a 20, apresentação de banca, TCC e IPI, tá? Se os professores, o professor lá, Ronaldo, não for usar o dia 19, a gente faz uma banquinha aqui dia 19, mesmo que seja online, tá? Então alguém abre lá, compartilha com a gente assiste a apresentação curtinha, que vai ser bem curta mesmo, beleza? E daí, que mais? Semana de avaliação, limite de segunda chamada, resultados parciais aqui, dia 3, deixa eu ver, fechamento de fase, não, é aqui, ó, dia 1º fecha, então até 26 a gente tem aula ainda, tem segunda chamada, tem final, dia 26, aqui de junho, né? E daí 1º de julho já é em fechamento de fase e do 1º semestre letivo, todo mundo. Então, o lançamento tem que ser feito até o dia 26 aqui, ó. Então, nós temos ainda dia 19 para fazer a apresentação, eventualmente, de alguma coisa, tá? Mas isso eu não quero fechar, ou máximo dia 26, onde a gente faz já, vocês apresentam, já dou a nota e vocês já saem fechado com isso aqui, eu lanço no sistema e no dia 1º já está encerrado, tá? Mas isso a gente vai vendo para frente ainda, tá? Por enquanto, nós estamos aqui, dia 24 aqui, vamos tocando a vida. Se vocês tiverem alguma outra questão, vocês vão perguntando para a gente, tá? Falem com a Bruna sempre tem o meu contato, a gente se fala e eu não deixo de responder vocês. Tudo bem, gente? Podemos ir para frente? Tranquilo? Ok, nós temos o chat também, que está aqui, está aberto. Vamos ver se tem alguma pergunta, o pessoal está lá. Esse chat, ó, ele ficou ali só minimizado, e ó como ele acontece, ele saiu, eu tenho que voltar a entrar aqui, e daí quem falou alguma coisa comigo, olha aqui, ó, para mim, ó, fica em branco. Eu não tenho nada da conversa anterior. Eu sei quem está lá, ó. E ó, como eu acabei de entrar no chat. Então, quer dizer, vamos tocando. Eu vou deixar minimizado, mas ele sempre cai nesse sentido. Tudo bem, gente? Então, beleza. Estamos aqui falando do dia 24. Eu já mostrei, então, para quem chegou aí depois, na aula anterior, lá do dia 17, isso, né? A gente colocou várias coisas. E importante que para hoje, que também a gente já comentou, esse tópico aqui, postagem de arquivos, né? Podem ir mandando, se é mais de um arquivo por equipe, manda uma outra pessoa da equipe fazer a postagem também e ajudar, porque só tem possibilidade de um arquivo só para ser postado por aluno, ok? De propósito, tá, gente? Para forçar o pessoal a trabalhar e a se comprometer, porque senão fica só um fazendo tudo e ele leva os outros 6 na mão, né? Fazer o quê? Então, isso é de propósito também. Vamos voltar um pouquinho, então. Tudo isso daqui da aula do dia 17, vocês tiveram basicamente uma semana para ver isso daqui. Isso aqui também, já há mais de uma semana que está aqui postado para vocês. Eu já tinha comentado que a gente vai falar isso hoje, mas eu quero só fechar aqui esses tipos de dados, ok? Sinceramente, quem não viu esse videozinho aqui, me fala, ó, eu não vi. Fala aí. Eu não vi. Senão eu vou tocando o barco aqui. Fala, Cris. Eu não vi. Joia, quem mais? Eu não vi também. Ninguém viu. E tá lá. E o vídeo é pequenininho, hein? O vídeo não é muito grande, não. Alguém mais não viu? Só 2 pessoas?
Quem mais? Alguém está chamando aqui no... A Nicole entrando aqui. Quem é que estava precisando entrar, que não estava conseguindo? A Nicole entrou, já entraram. Alguém pode me dar notícia se alguém deixou de entrar ainda? Que estava tentando entrar? Professor, a Júlia também tentou entrar, só que ficou com uma mensagem que você tem que aprovar. Já está aprovada. Ah, beleza. Tá? Então, vamos para frente. Eu vou falar rapidamente, então, de dados. Esses dados, gente, então, anotem aí para vocês. A gente pode fazer o seguinte, ó. Nós temos dois tipos de dados. Dados primários e dados secundários. O que são dados primários, pessoal que assistiu o vídeo, que fez a anotação, enfim, que está sabendo do que eu estou falando? O que são dados primários? Ou a diferença de dados primários e dados secundários? Silêncio sepulcral. Silêncio sepulcral. Daí, gente. Eu vou ver se eu consigo abrir um outro materialzinho aqui para vocês. Nada, gente? Vamos anotar, então? O que difere dado primário e dado secundário? Dado primário é o dado que não existe pronto, não está pronto ainda, eu não sei. Eu não conheço esse dado, eu vou fazer uma pesquisa para entender esse dado. Dado secundário é um dado que já foi feito, já foi tabulado, já foi pesquisado e já está pronto para consulta. Então, um dado secundário é um dado de outras pesquisas, de outros relatórios, de outras... Ele já está disponível para você poder pegar ele e trabalhar. Dado, então, primário é um dado que eu não conheço, eu não tenho ideia ainda e não tenho histórico daquilo. Ou porque nunca foi feito, ou porque já se passou algum tempo e aquele dado não vale mais nada. Então, para vocês responderem, que tipo de dado a gente vai fazer quando fizer pesquisa de clima nas empresas? Responda aí para mim. Um por vez, por favor, senão fica muita gente falando junto. Professor, pode repetir a pergunta. Boa, obrigado por falar comigo. Eu estava tão sozinho aqui. Eu acho que não tem ninguém aí, só deixaram os seus avatares aí e ninguém mais está na sala. Eu estou falando sozinho e alguém está gravando isso aí a colocar. Mas, enfim, repetindo a pergunta. Qual que é a diferença de dado primário e de dado secundário? Eu já comentei para vocês. Agora, qual é o tipo de dado? Primário ou secundário é o dado que a gente vai coletar na empresa quando a gente vai fazer uma pesquisa de clima na empresa, por exemplo. É o primário, professor? É dado primário por quê? Eu acho que é. Porque é dado primário. Aham. O primeiro contato ali com a empresa que a gente vai ter, aí por isso que é primário? É primário, mas não porque é a primeira vez que você vai falar com ela. É um primário porque não foi feito, ou porque... Ah, não, mas a gente já fez pesquisa de clima aqui. Joia, mas há quanto tempo atrás? Ah, fazem 3 anos. 3 anos não adianta mais nada, concorda? Sim. Concorda? Então, é um dado primário, é um dado que eu vou ter que levantar de novo, joia. Mas é um dado que... Ah, mas já foi feito, eu tenho dados secundários? Tenho, mas às vezes eles não valem mais. Por quê? Porque já perdeu a validade, as pessoas já mudaram, o clima mudou, enfim, acontece várias coisas aí nesse sentido, né? Então, a gente não pode acabar utilizando isso, né? Tá claro, gente? Dados primários, dados secundários? Tá sim, aham. Joia. A Alessandra, ok. Mais alguém? Dúvidas? Joia, mais ou menos. Tá. Alessandra, fecha o microfone, por favor, se você não for fazer pergunta, que senão dá eco aqui pra gente. Obrigado. Vamos para frente, então. Então, lá, eu espero ter... como é que se diz? Opa, está fechando o nosso tempo aqui. Nós temos 10 minutos só, depois a gente volta, então, de novo com isso. Bom, então, eu tenho, então, aqui, ó, vocês estão olhando aqui na tela, dados primários e dados secundários, ok? Primário é um dado que não está disponível ainda, e que eu vou fazer coleta de dados, eu vou estudar, eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer perguntas, eu vou fazer uma série de coisas. Ok. E o secundário? O secundário já está pronto. Agora, outra pergunta para vocês interagirem comigo.
Qual que é mais barato, primário ou secundário? Secundário. Eu acho que é o secundário, professor. Por quê? Secundário. É o Porque secundário. Vocês estão Porque o corretos. secundário já está disponível. A Já gente está tem, só que está disponível. desatualizado, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes foi feito semestre passado ou há 2 semanas atrás. Né? Mas, de qualquer forma, tem que ser feito o dado primário, né? Não, nem sempre. Se Não? você já tem alguma coisa já feita, você aproveita para fazer outras coisas. Tem validade aquele dado ainda, ótimo. Tá? Ah, não, mas ele foi feito Entendi. só com a matriz que é lá em Santa Catarina. Ah, é diferente. Então, daí, de repente, não vale a pena. Tá? Então, é isso que eu estou comentando com vocês, que o dado primário, por você ter que fazer essa avaliação, fazer as ferramentas de coleta de dados, e depois você ainda ter que tabular isso, calcular isso tudo, então tem sempre alguma situação que vai ficar mais complicada, né? Então, são essas situações aí que a gente tem que colocar em pauta aí para perguntar. Bom, internos e externos, estão vendo aqui? Eu estou falando de interno e externo. O que é dado interno, o que é dado externo? O que vocês acham disso aí? O dado que é de dentro e o dado que é de fora, ué. Tipo, Simples, exatamente. Dado interno, obrigado, Bruna. O dado interno é o dado que é dentro da empresa, né? Que você coleta dentro da empresa. E dado externo é um dado que você coletou fora da empresa. Fontes de dados internos. Aonde a gente acha dados internos? perguntando para as pessoas. Tá, é uma fonte, pessoas. Que mais? RH. RH! Aê! Uhul! Boa, Cris! Fala, Daniela. O que você abriu aí? Hã? Sempre RH, né? Yes, também. Agora tem o RH, normalmente não lembra de perguntar para o financeiro. Para contabilidade sim. tem um monte de coisa ali, um monte de dados ali, que são dados do tipo internos secundários, concorda? Dado interno e secundário. Agora, eu já comentei isso em sala de aula. Eu quero ver se vocês lembram lá no comecinho, quando a gente... Lembra da época que a gente ia presencialmente? Lembra disso? Aconteceu isso. Um dia aconteceu. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu comparei. O que é dado e o que é informação? Alguém lembra? Alguém está com o caderno aí? Alguém me fale aí. O que é a diferença entre dado e informação? Alguém lembra? Não lembro, professor. Tá, então anotem aí, por favor, no caderninho, no papel, no celular de vocês aí. Anotem isso, que isso é muito importante para vocês entenderem o resto aqui, tá? A gente está indo devagarzinho, mas a pesquisa vocês vão ter que fazer esse levantamento, não tem jeito. Dado é a matéria-prima da informação. Ok? Dado é a matéria-prima da informação. Eu gosto de dar esse exemplo. A Bruna faltou ontem, na aula passada. Ok. Então a Bruna tem 4 faltas. Ok. Isso é um dado ou uma informação? É falso? É falso. É um exemplo só, Bruno. Não fique nervosa, não. Nesse exemplo fictício, seria um dado ou uma informação isso? Uma informação? Informação. Não. O dado seria É um Dado é número a de falta. quantidade de falta. Não, isso é dado. Então anotem, dado é um registro. Eu registrei lá na chamada e coloquei lá presença ou falta. Isso é um registro. Dado igual registro. A gente confunde, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Chuchu. Mas, professor, Então, a informação... Pode falar, Luana. A informação que você falou que ela faltou seria uma informação. Esse é um dado. Ela faltou. Ela faltou na aula do dia 17.
Esse é um dado, é um registro. Eu registrei lá na folha de presença, ela faltou no dia 17. A informação é o processamento desses dados. É a soma, a divisão, eu vou processar esses dados, vou manipular esses dados de alguma maneira e vai me dar uma informação que é: a Bruna, ela só tem 4 faltas no semestre inteiro. Ela está aprovada. Essa é a informação. Eu peguei a soma, comparei com uma métrica da faculdade, que é 25%, no máximo de faltas, comparei com dela, é 25%, não está abaixo de 25%. Então, eu tenho a informação que ela está aprovada por presença. Ou, nossa, teve mais de 25% de faltas. Então, a informação seria, ela está reprovada por falta. Percebeu? Essa é a informação. Joia? Ficou mais claro aí, gente? Dado, informação. Então, quando a gente está falando aqui, ó, dados, voltando aqui para vocês, ó, dados significa, então, que são o quê? São registros. São coleta de informações. Podem ser secundários e primários. Eu vou ter aqui a coleta desses dados. E, é claro, no final da pesquisa, eu vou ter o quê? A informação. Ó, o pessoal, o clima não está bom, o pessoal está desanimado, ou o pessoal está nervoso, ou o pessoal já está fazendo greve. Opa, o que acontece? Então, esse tipo de consequências, a gente pode monitorar e pode dar uma informação depois. Legal? Então, a base do nosso diagnóstico vai ser o quê? Coletar dados, processar esses dados e fazer relatórios dando as informações. Para quê? Para que o gestor de RH, o gestor estratégico possam tomar atitudes, ações para que seja mais produtiva essa empresa, que é, no final das contas, que todo mundo quer. Hoje em dia, que ela continue aberta, né? Continue gerando emprego, imposto e que a gente consiga trabalhar, né? Tudo bem, gente? Então, basicamente, eu falo isso lá no vídeo e já falei aqui com vocês. Tipo de pesquisa, a gente falou na aula passada, eu postei e o YouTube ficou muito grande, ficou com 1 hora lá, então eu estou cortando em pedaços e vou colocar isso para vocês futuramente. Eu já mostro onde que vai ficar colocado isso para vocês, tá? Ele acabou não indo para o ar porque ficou muito longo e ele não pôde colocar isso no ar. Eu já comento isso com vocês, tá? Mas esse tipo de pesquisa, clica aqui e você vai ver lá que tipo de pesquisa. Anotem qual que vai ser a grande maioria dos casos nossos, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir já. Vamos aproveitar aqui que a gente já está aqui. Vamos abrir e vocês já vão anotando aí, porque quando eu colocar lá qual vai ser o tipo de pesquisa que vocês vão fazer lá no trabalho, vocês vão responder isso daqui, porque vocês vão conhecer e vão saber isso daqui. Vamos ver aqui, deixa ele abrir. E, na verdade, nós temos 1 minuto. Eu nem vou esperar abrir aqui, eu lembrei agora que nosso tempo está acabando, vai dar o nosso primeiro minuto agora. Então, fica de exercício para vocês aí nos próximos 5 minutinhos, de vocês verificarem qual é o tipo de pesquisa que nós temos aqui, qual que é o que a gente vai adotar, normalmente na nossa empresa, na nossa realidade, ok? E daqui 5 minutinhos, 6 minutinhos, a gente volta. Então, vamos ver, 7h42, pode ser? 7h42? A gente volta e a gente vai ver qual é o tipo de pesquisa que a gente vai fazer, tá? Um pouco de interação aí de vocês, procurem esse material, converse com os colegas aí pelo WhatsApp da equipe e a gente volta aqui para discutir quando a gente voltar, beleza? Pode ser assim, gente? Tranquilo? Então vamos lá, vamos tomar uma aguinha, xixizinho, cigarrinho e voltamos, beleza? Vamos lá, vocês estão vendo aí. Esse é o tipo de pesquisa que está lá no nosso AVA, tá? Ainda da semana passada. Então ela vai ser exploratória ou vai ser conclusiva? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um materialzinho novo aqui. Vamos lá, vamos lá. Conclusivas. Conclusiva. Show de bola. Então, vamos colocar aqui a nossa pesquisa aqui. Nossa pesquisa pode ser exploratória ou pode ser conclusiva. Joia.
Cadê? Cadê o negócio? Era para estar junto, cara. Ver se eu consigo mudar aqui. Não está respondendo. O Jamboard ainda é pesado para vocês terem acesso. Eu nem comentei, eu queria aproveitar e mostrar aqui alguma coisa. Deixa eu ver se ele... Agora ele volta. Vou colocar aqui. Também com um monte de coisa aberta aqui. Vamos ver se ele vai. Ok, continuando então, pesquisa não vai ser exploratória porque, na verdade, exploratória eu não conheço nada. Dentro da empresa, se eu for lá no RH e verificar lá o nome das pessoas, os dados, eu tenho vários dados, né? Então ele não vai ser exploratória. O exploratório é começar do zero, tá? Começar do nada. Então, não vai ser isso, vai ser conclusiva, joia. Então, eu estou aqui acompanhando aqui, ó. Vocês estão vendo aí bem? Aqui a pesquisa exploratória e conclusiva. Então, na verdade, eu vou vir para cá, ó. Vou fazer uma flechinha aqui. E vamos vir para conclusiva. Joia. Daí, depois, eu tenho, então, já das conclusivas, eu vou para descritiva ou causal? Ideias aí, gente? Descritiva? Descritiva, porque vai descrever uma situação que está acontecendo, certinho. A causal, eu falei na aula passada, que é causa e efeito, ou seja, eu faço alguma coisa e espero ver o que vai acontecer. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existem casas que estão completas, tá? Uma casa normal para viver, uma família vai morar lá, vamos dizer, a mãe, o pai e 2 filhos, uma menina e um menino, ponto. Que seria uma ideia média, tá, de uma família atual hoje, né? A família, pelo censo de 2010, tinha 1,8 filhos o brasileiro, tinha 1,8 já em 2010, tá? Então deve diminuir isso bastante no Brasil. Mas, enfim, eles pegam essa casa, colocam uma família morando lá, só que elas têm câmeras por tudo. Então, por exemplo, eles filmam lá, eles não pagam aluguel, não pagam comida, não pagam nada. Mas eles vão participar, eles assinam que eles vão se deixar ser filmado e depois eles têm que responder as perguntas. Então, o Piazinho estava assistindo lá algum vídeo. Eles estão monitorando o que ele assiste. Ah, estava vendo não sei o que na internet. Eles monitoram o que ele estava vendo. Ele saiu, foi lá na cozinha pegar alguma coisa, abriu a geladeira. Joia, ele abriu a geladeira, olhou o iogurte, mas pegou um outro, um achocolatado. Então, quer dizer, eles têm a câmerazinha dentro, eles monitoram aonde que o menino olhou dentro da geladeira, e depois eles perguntam, por que você pegou aquilo? Não, que é uma cor mais vibrante, uma cor mais forte, uma cor mais bonita, uma embalagem mais legal, uma embalagem pequena que cabe na minha mão. De repente, eles têm essas sacadas que, poxa, a gente nunca tinha pensado nisso, né? Então, vamos mudar. Então, no causal aqui, ó, eu mudo. Ah, então tá, eu vou mudar agora, não vai mais ser dessa marca, vai ser da outra marca. E aí eles vão monitorando isso. Então é causa e efeito, é tipo um ratinho do laboratório. Ah, e se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer assado, se mudar isso, se mudar aquilo, eles vão esperando a reação. Eu já tinha comentado com vocês que o BBB, né, que é uma franquia mundial, ele tem um pouco disso, né? Aliás, muito disso. Que significa o quê? Que eles vão alterando. A casa está muito parada, eles vão e dão... Eles querem ver, estão lá, estão fuxicando, vamos lá ver. Daí vem alguém lá, que é o cara que coordena isso, normalmente, acho que antigamente era o Pedro Bial que fazia isso, e ele falava, mas o Bial é o cara que fala com eles, mas tem o diretor lá, que eu acho que era o Boninho aqui na Globo, eu não sei se continua ou não, mas ele que fala, ó, vai lá e atiça isso, faz aquilo, e eles fazem mudar. Isso é uma pesquisa sociológica causal, porque você vai mudando e vai interagindo e vai vendo a reação. Esse tipo de coisa a gente não tem tempo para fazer. Ah, estão pedindo lá o refeitório se fosse maior, se mudasse o nome da empresa, fosse uma outra empresa, se tivesse mais coisas mais saudáveis, a gente ia mudar. Isso até pode ser proposto numa pesquisa que a gente vai fazer,
mas a gente não vai dar tempo de ficar, depois que implementou, ver se realmente aconteceu aquilo. Então, esse seria o efeito dessa proposta que foi feita. E como a gente não tem tempo para isso, só para vocês saberem que existe mesmo, e vocês podem fazer esse tipo de pesquisa dentro da empresa. Então, tinha reclamações lá sobre o refeitório. Tá, então tiramos o refeitório e compramos de uma fornecedora de refeições industriais. Joia! E daí, melhorou? Ai, preferia dar outra. Ai, é isso. Ai, é muito salgado. Ai, mas não sei o quê. Então, quer dizer, você vai vendo a mexida que você deu, a proposta, as ações que foram tomadas e vai monitorando para ver o que aconteceu, tá? Isso é a causal. No nosso caso, a gente não vai pegar. Vamos pegar das conclusivas e vamos para as descritivas. Então, deixa eu colocar aqui no nosso quadrinho aqui, só para vocês irem entendendo. Então, depois, eu tenho então a descritiva aqui. Nossa, o meu dedo aqui. E a causal. Então, eu aqui, de conclusiva, eu vou para descritiva. Eu vou apagar esse. Eu ainda vou comprar um. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Senão eu não vou entender que eu me odeio isso aqui. É descritiva. Deixa eu ver se é melhor agora. A minha descritiva aí. Beleza? Então, a nossa pesquisa é conclusiva descritiva. Por enquanto, vamos para frente. E aqui, daí depois das descritivas, né? Aqui ainda não mudou. Aqui é descritiva. Está errado aqui, mas depois eu arrumo para vocês. Eu já falei na aula passada, já era para ter mudado, mas não sei o que foi que não mudou. Eu já mandei um outro arquivo e ele não atualizou ainda. Mas vamos para frente. Aqui é a transversal e a longitudinal. Quem estava na aula passada, quem ficou até esse momento da explicação, lembra alguma coisa de transversal e de longitudinal? Eu apresentei algumas canetas, lembram? Eu falei assim, ó, então isso aqui vai haver um corte só aqui. O que é isso? É longitudinal ou é causal? É longitudinal ou é transversal? Transversal. Transversal? Quem mais tem ideia? Transversal faz a cada 6 meses, né? A transversal é aquele corte que é feito uma vez só. A transversal. A longitudinal, ela vem durante o tempo. Então, imagine uma tora, né? A tora está aqui, eu faço um corte na tora, eu tenho um corte que vai me mostrar aquela tora, naquela madeira. A transversal, eu pego essa tora e corto tábuas dela. Deu para entender melhor? Uma figura? Sim. Então, transversal é um corte normal que a gente faz, por exemplo, para derrubar árvore. A longitudinal eu corto de comprido, eu corto para fazer uma tábua. Ou seja, a longitudinal eu vou fazendo sempre. Eu tenho uma constância, tá? Na longitudinal. Então, vamos voltar aqui. Então, de transversal e longitudinal, eu vou ficar com a transversal e não vou para longitudinal. Professor, eu não entendi direito. Diga. Assim, relacionando com a pesquisa, como assim ela é transversal? Transversal é quando você pega, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de clima transversal. Eu vou ver, então, alguém na aula passada comentou com a gente que tinha mudado o grupo, né, controlador, né? Veio uma equipe de outro país. Então, se eu estivesse fazendo uma pesquisa longitudinal, que vem durante o tempo, eu estaria vendo o clima a cada 6 meses, vamos dizer, nos últimos 5 anos. E daí tem a mudança e eu continuo fazendo isso. O que vai acontecer? Eu vou ver o que mudou da antiga direção para a nova direção. Eu tenho um estudo que eu vinha fazendo já durante o tempo. Eu tenho muito mais dados para acompanhar isso, percebe? Ficou mais claro? Sim, e daí a longitudinal seria uma coisa feita uma vez só? Não, a longitudinal é a tábua. Ela vem durante os anos fazendo, durante os meses fazendo. Eu sempre repito ela, tem uma constância. É longe. Para você lembrar, longe, vai longe, longitudinal. Para você lembrar. Tá, obrigada. Transversal, um corte seco uma vez só. Oi, desculpa, Alessandra. Professor, você pode aceitar tudo? Ela está tentando entrar na sala?
Quem? A Plúvia? A Plúvia, Luana. Já está admitida. Beleza. Obrigada. Tá, de nada. Beleza, gente? Então, qual vai ser a nossa? Transversal ou longitudinal? Vai ser transversal, porque vai acontecer uma única vez. Está aqui. Então, a nossa pesquisa conclusiva, descritiva, transversal. Que mais? Tá? Estamos chegando no final. E agora, essa transversal, ela pode ser, então, uma única vez, um único público, né? Eu fiz lá na empresa, naquela seção, naquela loja, naquele departamento, naquela filial, ou eu posso fazer em várias filiais. Mas ela continua sendo transversal. Apesar de terem várias filiais, eu vou fazer um corte de uma única vez. Eu não vou cortar de comprido assim, eu não vou cortar aqui a tábua. Eu vou cortar uma vez só. Uma única empresa, um único departamento, uma única filial, uma única loja. Múltipla, eu vou ter várias lojas, mas também vão ter um corte uma única vez. Legal? Vários departamentos é múltipla. Né? Múltipla. Então, no meu caso, seria múltiplo. Mas aí que tá. Eu já de cara já falo para você, não faça múltipla. Porque você vai ter um número grande de pessoas com ideias bem diferentes. A menos que a loja é muito pequena, daí tudo bem. Então, daí então, em vez de única, vai ser múltipla. Joia você entender o conceito, é isso aí mesmo. Então, deixa eu passar aqui no nosso finalzinho, então, e a transversal, ela pode ser, então, única. Cadê a minha caneta aqui? Ela pode ser única ou pode ser múltipla. Múltipla vai depender do caso. No caso da nossa colega, de repente vai precisar passar. O normal que acontece, gente, é única. Que você, num único local lá, você vai conseguir fazer essa pesquisa e vai ver como é que vai ficar. Então, como é que vai ser, então, aqui para a gente finalizar? A nossa pesquisa vai ser... Cadê? A nossa pesquisa vai ser conclusiva, descritiva, transversal, única. Essa aqui é a brincadeira que a gente vai fazer. Pesquisa não vai ser exploratória, não vai ser aqui conclusiva, não vai ser longitudinal e, eventualmente, não vai ser múltipla. Só como a nossa colega comentou que não é muito pouca gente aqui para ser única, então ela vem para a múltipla, ok? Então, ó, essa a apresentaçãozinha aqui, vocês têm então todas para darem uma revisada depois. E isso aqui vocês vão colocar num único tópico lá, que depois eu vou passar para vocês, que vai dizer qual o tipo de pesquisa. O tipo de pesquisa vai ser, então, basicamente isso aqui. A pesquisa vai ser conclusiva, porque ela vai chegar a conclusões. Aqui na exploratória, ela tem tendências, porque tem um número muito pequeno de pessoas, não dá uma segurança estatística, porque não tem um número mínimo ali. Então, ele vai mostrar o quê? Uma tendência. Na conclusiva, eu tenho, sim, uns dados que estatisticamente me garantem que aquilo vai muito provavelmente acontecer. Então, é por isso que ela é conclusiva. Eu chego a conclusões, de fato. Ela vai ser descritiva, porque ela descreve uma situação que está acontecendo na empresa. Ela vai ser transversal, porque eu vou fazer, no dia tal, eu vou fazer essa pesquisa, vou mandar para as pessoas, para os funcionários, para os colaboradores, eles vão responder até tal data, ou seja, é um corte. Eu não acompanhei durante os anos essa empresa, por isso que ela não é longitudinal, ela é transversal. E normalmente ela vai ser única. Joia, gente? Tudo bem até aqui? Como é que vocês estão aí? Tudo. Beleza? Eu tô perdida. Quem é que falou? A Nicole, professor. Oi, Nicole, conte para mim. O que você está perdida? Professor, na primeira aula eu demorei muito para entrar, quase não peguei nenhum assunto. Agora eu também demorei para entrar, daí você já estava no meio da explicação.
Então, é o Estou bem seguinte, perdida. A última informação que eu tenho é aquela que eu conversei com o senhor pelo WhatsApp. pois é. Então, o que você vai ter que fazer? Eu tenho que continuar aqui com o pessoal. Você vai vir aqui nas aulas síncronas e você vai ver esse material do dia 17 aqui, tá? Vai ver tudo isso daqui, ok? Ok. Vai olhar, vai ver, tem pasta de compartilhamento, tem várias coisas aqui, links, tem vídeos, tem bastante coisa, ok? E o que eu estou falando aqui, nesse primeiro momento que você também perdeu, era o tipo de dados e que eu falei de dados internos e externos, primários e secundários, tá? Isso também está lá em vídeo, tá? Então você não perdeu também isso daí. É só você ver. Eu estou terminando tipos de pesquisa aqui, que a gente normalmente vai encontrar no nosso trabalho semestral. As colegas da tua equipe estavam em sala de aula, Nicole? Mais ou menos, elas também estavam com dificuldade para entrar. Eu não tenho certeza se todas entraram desde o começo, sabe? Tá. Daqui a Porque pouquinho, o Ava não estava entrando. sei, daqui a pouquinho a gente tem o seguinte, a gente tem mais um intervalinho aí, porque vai dar o nosso tempo de 40 minutos, e a gente volta, daí você tem esse tempo para conversar com elas, tá? Procurar elas no WhatsApp, aí, que vocês devem ter um grupo de vocês, né? E daí vocês vão conversando. Mas eu te dou suporte, isso aqui não é problema, tá? Só não vou parar agora para a gente continuar, porque tem bastante coisa ainda para a gente ver ainda para o dia de hoje, tá bom? Tá bem. Então eu estou mais aqui revisando isso daqui, por isso que é importante que vocês entrem e deem uma olhadinha lá, para que a gente não perca tempo, entre aspas, que a gente possa mais tirar dúvidas, e não de eu explicar todo o material do zero para vocês, tá? Essa é a base da sala de aula invertida, né? Que é a Flipped Classroom. Vocês têm que olhar o material antes de entrar em sala de aula. Joia? Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Essa pasta de elaboração de formulários, eu vou entrar aqui, eu espero que ele não fique muito lento, eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho ainda. Ó. Tipos de pesquisa já falamos, tipos de dados já falamos, pasta de elaboração de formulários. A gente falou rapidamente na aula passada, existem, aqui eu estou compartilhando com vocês essa minha pasta da turma de pesquisa que eu tenho, e vocês podem, então, verificar formulários reais. Eu coletei durante anos esses formulários, onde eu entro, eu recebo, eu pego para mim um formulário, escaneio e coloco aqui. Então, isso foi sendo feito ao longo dos anos, e inclusive de instituições, de empresas que não mais existem. Mas, enfim, como eu falei na aula passada, seria um exercício bem interessante, vocês cada um pegaria um fisicamente e olharia e me responderia o que as pessoas estão querendo saber com esse tipo de formulário. Então, isso é um ponto importante, é um exercício de aquecimento, porque a gente vai ter que definir hoje. Afinal, qual é a pergunta de pesquisa que a gente tem? O que a gente quer saber da empresa? Né? Inicialmente, a gente tem o clima, tá? Que vai ser o base. Né? Mas você pode perguntar outras coisas, vai ser interessante perguntar outras coisas, sim ou não? Não sei, a gente vai ver. Tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos, então, exemplos reais de formulários, e aqui amostras, conceitos iniciais. Isso daqui é importante que vocês deem uma olhadinha lá, tá? Porque eu vou falar de universo, vou falar de amostra, vou falar de uma amostra e a diferença entre amostra e censo, tá? Então, isso eu não vou dar continuidade aqui. Se vocês tiverem dúvidas, na aula que vem a gente volta a falar disso e tira umas dúvidas de vocês, tá? Exemplos de como não fazer, então é uma brincadeira ali, vocês têm um linkzinho, caem numa pesquisa do Google Formulários e eu exagero algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado. A aula passada eu já mostrei isso, tá? Perguntas cretinas é sensacional, né? Aquelas repórteres que levam nas invertidas, normalmente de crianças, né? Então, perguntas cretinas. Se você fizer perguntas cretinas no teu formulário, você vai receber respostas cretinas, né? Então, você quando crescer vai querer jogar rugby? Vou. O que você vai fazer quando crescer? Daí o piazinho, jogar rugby, né? Ou seja, pô, acabei de falar, guria. Então, esse tipo de coisa é interessante para você dar uma olhadinha, tá? E tipos de amostragem, eu vou tentar entrar, o Chrome não está respondendo, eu vou tentar entrar aqui e vou mostrar para vocês, então, esses tipos de amostragem. Até agora, algumas perguntas feitas, outras eu já combinei, então, com foi a Natália que falou ou foi a Nicole?
Nicole, né? Que falou que entrou tarde e tal, a gente já conversou. Nicole, professor. É Nicole, né? A gente vai acompanhando vocês e, enquanto isso, a gente tenta voltar aqui com muita coisa aberta, eu sei, eu vou até tirar isso aqui para diminuir um pouquinho. Isso daqui, eu vou tentar fechar. Isso. 4, vou fechar. Professor, Oi, pois não. a Rafa não tá conseguindo entrar também no segundo link. Ela fala que fica só carregando Aham. e não abre. A Rafa. Todo mundo entrou, né? Eu não sei o que mais que eu posso fazer para ela, porque é o mesmo link, eu entrei no mesmo negócio. Eu não tenho. Deixa eu ver se eu consigo gerar um link de novo aqui. Invite. Copy URL. Eu vou lá no. No Ava ela está? Sim. Ela está no Ava, tá. Uhum. Então, eu vou entrar lá no nosso chat, que vocês estão vendo aqui, que também já voltou do zero de novo. E vou colocar o link aqui para ela entrar, tá? Tá enviado. Vocês estão vendo aí? Tá bom, obrigado, professor. Vou falar para ela. Falou. Bom, nós estávamos aqui e ele caiu, ele voltou, ele está bem chatinho para entrar aqui. Tá. Deixa eu deixar vocês tranquilos com relação a esse modelo de planilha. É importante que vocês baixem essa planilha para vocês, e para vocês já irem sentindo alguns cálculos que a planilha já vai fazer. Então, quando eu trabalho o semestre falando de pesquisa com as turmas, a disciplina de pesquisa, eu tenho tempo para falar dos cálculos, etc. O que eu estou fazendo para vocês aqui? Eu já estou dando pronta, com os cálculos prontos já. Tá? A gente só vai colocar os dados ali e retirar as informações. Tá? No conceito de dado e informação que a gente estava falando para vocês, tá certo? Aqui, ó, são links que vocês podem entrar e podem dar uma olhadinha de outras ferramentas fora o Google. O Google Formulários, você lá no Drive vai lá e pode fazer um formulário. A gente vai ter na aula do dia 1º, inclusive, como eu comentei no começo da aula, vai ser um tutorial sobre isso, né? Que é como fazer esses formulários lá no Google. Então, ó, tem SurveyMonkey, Question Pro, Survio, o que mais que tem aqui? Ainda está baixando. Tem outras, a Rafaela está entrando aqui. São links, tá? Exatamente links. Então, quer dizer, você pode, com esses links aqui, entrar em outras ferramentas. Ah, não gosto do Google, não estou acostumado com o Google, etc. Não há problema. Você entra aqui e você vê os aplicativos aqui para dar continuidade e você poder fazer por lá. Não há problema também. A maioria, eles são gratuitos. E a partir 1, 2, 3 pesquisas são gratuitas, não há problema vocês fazerem. A partir disso aí começa a ser cobrado. Obviamente que as empresas a tal da ideia do freemium, né? Então, começa grátis, depois que você gosta da ferramenta e tem certeza que aquilo ali é interessante para você, você paga para ter acesso. Muitas vezes vale a pena. Eu fiz uns test drives com uma ferramenta chamada Evernote. Hoje eu não vivo sem Evernote. Eu pago R$80 por ano e eu sou muito feliz com ela. Então, qualquer coisa que eu precise, eu tenho dados guardados lá. É muito interessante, está na ponta do dedo nos 2 celulares, então isso é bem legal. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada. É claro, vocês trabalhando nas empresas,
deem uma olhadinha, vejam, e olha, o que é R$80 para uma empresa? Né? Poxa, eu estava vendo, participei de um webinário ontem, ele colocou a R$500, R$500 a ferramenta, 400 e pouquinho, 490, alguma coisa, por ano, né? Então, por ano, dá um pouco mais de R$50 por mês para a empresa fazer uma série de R$50 por mês. Então, a gente, profissional, isso pesa no nosso dia a dia, porque a gente já tem as coisas fazendo, tá? Mas vale bastante a pena. Então, dê uma olhadinha aqui, tá lendo, vou ficar forçando aqui, eu vou voltar para a nossa sala, vocês estão vendo que tem, e é só isso que vocês vão falar. Então, a gente estamos terminando com a aula do dia 17, na verdade, são coisas que vocês já viram ou deveriam ter visto, para que continue. Então, o primeiro break que a gente teve, a gente pediu para vocês fazerem um exercício para onde que a gente ia, né? Na nosso tipo de pesquisa. Já está claro, vocês anotaram aí, já tem claro para colocar isso no nosso trabalho semestral, certo? Que mais aqui? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu fechar aqui umas outras janelas aqui. Está muito pesado. Ah, não, beleza. Eu falo já. Gente, a representatividade da amostra, ela significa o seguinte: você tem um videozinho aqui, eu falo dessa representatividade da amostra, é bom você ir anotando. Eu vou falando lá no vídeo, você vai anotando. Basicamente, resumindo esse vídeo, é o seguinte: você tem uma panela lá, e eu falo isso no vídeo, e você está cozinhando, joia. Daí você salgou. Daí você pegou uma panela, uma colher funda, e ela foi lá embaixo, você puxou, nossa, ainda está doce. Você não mexe, você só coloca em cima e pega lá do fundo. Essa amostra que você está experimentando lá do fundo não é representativa da panela. Por quê? Porque você não mexeu. Você não distribuiu o sal, ficou só na superfície aquele sal. Então, nas pesquisas, isso também tem que ser considerado. Por exemplo, vamos pensar no curso de RH. Eu tenho, e no curso de engenharia, por exemplo, tá? Existe uma proporção de mulheres muito maior num curso de RH do que num curso de engenharia, vocês concordam? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque ele tem que ser representativo. Senão, se tiver muitas turmas de RH, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pressão maior do sexo feminino puxando a pesquisa para o lado feminino. E se a gente está fazendo uma pesquisa da faculdade como um todo, o que acontece? Como é que se diz? Essa pesquisa não vai ser representativa. Então, voltando aqui, ó, a representatividade da amostra é algo importante que vocês têm que ver isso daí, tá? Então, no intervalinho que a gente tiver agora, nós estamos aqui a 8 minutos do próximo intervalo, nós temos então que clicar aqui e assistir rapidamente essa. Opa! Aqui vocês não conseguem ver, escutar o áudio. A gente já tentou disso aqui e vocês não escutam o áudio. Por isso que eu não estou passando aqui para vocês, tá? Passaria com prazer aqui, mas como ele não transmite o áudio para vocês, eu não vou... Opa, Adriana chegando. Eu não vou mostrar para vocês. Tá? Vamos voltar lá. Então, vocês têm a tarefa de, no intervalo, enquanto vocês derem uma estigadinha nas pernas, de vocês olharem esse videozinho aqui rápido, fazerem algumas anotações, a gente volta a falar de representatividade, tá? A análise de tabulação também é uma parte estatística mínima, a gente fala disso aqui já na sequência. Eu só queria voltar para vocês, com esses minutinhos, 7 minutos que nós temos para até o nosso intervalinho, que é o seguinte, gente, vocês estão bastante preocupados em como é que vocês vão fazer essa pesquisa, mandar, tem empresa que não está, que deu férias coletivas, tem empresa que fechou, todo mundo trabalhando remoto, tem empresa que fechou. Eu ouvi falar de 11 mil pessoas numa grande empresa aí brasileira que mandou embora 11 mil pessoas, né, que ela tinha em várias cidades do país, né? Então, e tem empresa que está fechando, né? Então, não aguentou esse corona, né? E essa situação que a gente está vivendo.
E por que eu estou falando isso? Porque essa nova realidade que a gente tem, a gente vai ter que dar um jeito. Então, qual é a minha proposta para vocês? Anotem aí, por favor, para que vocês tenham isso bem claro, anotado aí. Como é que a gente vai fazer a pesquisa? A gente vai mandar o link, vocês vão criar essa pesquisa e vamos mandar para quem? Vamos mandar para os líderes das equipes. Então, por exemplo, a equipe da Bruna vai mandar para a Adriana, né? Que de repente a Adriana é líder lá da equipe dela. Então, a Adriana recebeu aquilo e vai mandar para o grupo dela. Pessoal, isso aqui que a gente tem que responder. Cada um responde o seu, responde no celular e envia a pesquisa. Então, a Bruna vai receber de toda a sala um parecer como se fosse da empresa. Tá? Então, nós vamos deixar, ao invés de perguntar pro funcionário, a gente vai perguntar para a sala. E é claro que não vai ser representativo daquela empresa. Então, vai ficar acadêmico. Essa pesquisa, esse retorno. Não vai ser aplicável depois na empresa. Tá? Mas a gente vai ter uma ideia para vocês poderem fazer os cálculos, fazer a análise estatística e usar as ferramentas que a gente está mostrando para vocês, tá certo? Professor, Diga. mas e quem tem essa possibilidade de entrar em contato com a empresa e mandar Show o de negócio? bola. A gente responde o dos colegas, daí o nosso não precisa enviar. Não, o de vocês enviam para a empresa, que a empresa vocês vão ter, mas eu vou pedir para vocês ajudarem os colegas que estão sem A empresa. gente responde o deles, né? Responde o deles. Mas você não manda para a sala. Você manda, porque daí a tua proposta vai ser uma proposta real, que você vai conseguir fazer. Show de bola era o que a gente esperava fazer em épocas sem corona, né? Então, mas a gente não vai ficar parado também, porque vocês têm que trabalhar com o mínimo de dados para poder entender como é que funciona. Vocês entendendo o funcionamento, eu estou feliz da vida. Joia? Professor, pode falar, Nicole. Então, no meu caso, como eu tinha falado para o senhor no WhatsApp, mas acho que você não acabou não entendendo direito. A nossa equipe ia fazer com o setor lá da minha empresa. Certo. Mas quando eu mandei a pesquisa para minha gestora e falei ela falou que não vai fazer. Que não poderia. E também já disse que não poderia utilizar nem o nome da empresa. Tá bom. Então, resumindo... Mas a gente está sem empresa para escrever história, para fazer análise interna, externa. Você a gente não tem empresa. Eu não tem o nome da empresa, você não cita. Pode colocar XYZ, pronto. Mas daí, como é que a gente monta o trabalho? A gente fala sobre ela sem citar o nome dela? Sem citar ela. XYZ, pronto, muda para isso. Você não vai estar citando nominalmente ela. Porque senão mas daí a gente faz vocês vão ter que pegar uma empresa do zero agora, com corona, eu sei que vai ser muito difícil. Então, academicamente, está valendo por quê? Porque você vai fazer, como está lá, ela não quer que envolva o nome da empresa. Já estou dando o nome da empresa para vocês, XYZ. A empresa XYZ, lá, assim, assado. Se quiser mudar o endereço, muda. Se não quiser, você vai fazer uma apresentação para a gente. Enfim, não há nada. Não há problema. Não está envolvendo. A fachada se tira de outro lugar, tira de uma porta. Aí não há problema. Mas seria interessante você pegar alguns dados, assim, não citar o nome da empresa e tá tudo certo. Que não comprometam, né? Isso. E também não vai ser publicado, isso não vai ser feito. Esses links aqui são internos. A lista, quando a gente coloca lá no YouTube, ela não é uma lista que vai ficar disponível para as outras pessoas, ela não vai estar... ela não vai aparecer em lista nenhuma. Tá? Então, fique tranquila com relação a isso. Mas tá bom, obrigada. A pesquisa você vai mandar da mesma forma. Você pode fazer aquelas perguntas que você me mandou, tão joia, tá bem legal. E as pessoas da sala, das outras equipes, vão responder. O legal, gente, é que vocês vão responder a 3, 4, eventualmente 5 pesquisas, falando da realidade de vocês, da empresa de vocês, o que vocês acham. Cada um vai responder a sua. Muitas vezes essa pergunta vai estar repetida em outras pesquisas, né? Mas muitas vezes não, vão ter perguntas diferentes, perguntas joias, perguntas, poxa, olha isso aqui, que legal. Eu não tinha pensado que eu podia perguntar isso. Então, vai ser rico academicamente para a gente, sim, esse momento. A gente não vai perder essa oportunidade, tá bom? Gente, dúvidas?
Oi, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi Oi. bem. No caso, a gente tem que fazer uma pesquisa de clima com a empresa, é isso? Sim, isso. Aí, no caso, as perguntas, a gente manda para você aprovar as perguntas ou não? Se você quiser, ótimo. Então... Aliás, eu posso abrir isso para a aula do dia 1º. Eu vou abrir isso, se vocês quiserem mandar um questionário para eu olhar, porque eu já comecei a fazer isso com algumas equipes, mas eu formalizo isso. Eu abro sim, sem problema. Então, basicamente, com a empresa, no primeiro momento, a gente aplica uma pesquisa de clima, isso? Isso, Aí, se caso, digamos assim, a gente não conseguir mandar para a empresa, a gente manda ali para a sala para os nossos colegas responderem. Para os líderes das equipes, tá? Então tá bom, professor, muito obrigada, daí tá? o líder da equipe fica responsável para mandar para os outros. Aí tem mais alguma coisa que a gente já pode agilizar ou somente a pesquisa de clima O que vocês quiserem. Vão tocando o barco. Não temos tempo a perder, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professor. Gente, menos de 1 minuto, eu vou encerrar de novo a nossa reuniãozinha aqui. Vamos dar também de novo aqueles 5, 6 minutinhos. Já são 8h24, voltamos às 8h30, tá bom? E a gente continua daí falando sobre o nosso trabalho semestral, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco para vocês. Bom, gente, já temos pelo menos metade da turma que já entrou, vamos voltando, tá? Então, a Alessandra pediu, já coloquei aqui, ó, deixa eu voltar a compartilhar com vocês na minha tela aqui. Aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Joia. Tá, todo mundo. Júlia voltando. Joia. Então é o seguinte, a gente estava falando. Alguém, Kathleen, quer falar? Conte, Kathleen. Não. Então, por enquanto, não. Tá, então fecha o microfone para a gente para não dar eco, por favor. Obrigado. Continuando, então, nós estamos aqui, né? Aula síncrona 24. Eu já coloquei aqui, para dia 1º, aqui, a postagem prévia do formulário, tá? Mas ele vai até dia 8, eu acho que eu deixei ali, tá? Então, dê uma olhadinha que é só o início ali para vocês colocarem, tem até dia 8 para colocar, tá? É claro que quem for colocando já durante a semana aí, antes do dia 1º até, eu já vejo antes e já dou retorno antes, né? Então, é interessante, tá? E também porque já falamos, né? 1º de maio é feriado. Professor. Pois não, Plúvia. Quantas perguntas tem que ter no formulário, mais ou menos? O mínimo possível para você responder a tua pergunta de pesquisa. Excelente pergunta, Plúvia. Excelente pergunta. É o mínimo possível. Se você pergunta CPF, interessa? Não, esse dado é um dado secundário que eu posso pegar em fonte interna, que é lá no RH. Não preciso disso. Não preciso perguntar para ele isso. Tá. Você já não teve que responder formulários, data de emissão da carteira de identidade? Então, para que precisa desse dado? Para quê? Sim. Eventualmente, alguém que clonou, que colocou data de nascimento, e daí a data de expedição não bate. Eu falei, cara, vocês vão pegar só ladrão chinfrim, né? Num negócio desse aí, porque o cara vai falsificar um negócio, esquece de falsificar a data de emissão, coloca antes ou depois, né? O cara tinha 1 ano quando fez o negócio. Não dá, né? Então, são perguntas que são burocráticas e não precisam ser feitas. Então, não faça. Aí, gente, a minha pergunta... Diga, mais alguma pergunta, Luana? Não, era só isso mesmo, professor. Obrigada. Nada. Gente, essa pergunta, a gente vai ter que pensar o seguinte, existe a pergunta e a pergunta de pesquisa. Qual que é a diferença desse negócio aí? Pergunta e pergunta de pesquisa. Como é que funciona isso?
Alguém? Alô? Fiquei sozinho de repente? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Todos estão vendo aí? Como é que tá? Sim. Então, aqui, ó, a pergunta e uma pergunta de pesquisa. Pergunta de pesquisa. Qual que é a diferença aqui, gente? Quer anotar aí? Sim. Essa pergunta convencional, que você fala qual a pergunta? Qual a pergunta? É uma pergunta que vai estar dentro do questionário ou do formulário. Ih, questionário e formulário, pera lá. Então tem o tal de questionário, isso aqui é um quê, tá? Me ajudem aí. Tá? É diferente de um formulário. Por quê? Qual que é a diferença? Ou é tudo igual? Acho que questionário é perguntas, como posso dizer assim, de questionamento. Não sei definir, mas na minha cabeça meio que tem a diferença, sabe, professor? Outra sei lá, ideia, acho gente. que formulário é para levantamento de dados e não sei dizer mais. Não. A gente vai fazer um questionário ou um formulário, gente? Deixa eu perguntar, professor. Formulário geralmente tem aquelas perguntas tipo sim, não, talvez. E questionário é perguntas mais específicas? Eu não sei se é isso mesmo. Não. Mais alguém? Mais alguém? Chute aí, vamos construir junto. Alessandra, que está com o Não microfone seriam aberto. bem perguntas, eu acredito que são afirmativas. Não Daí, também. no caso, você dá as opções para a pessoa escolher, tipo, concordo, discordo, concordo plenamente, discordo plenamente, Não. neutro. Anotem aí, anotem aí. Questionário e formulário tem a ver com a figura do pesquisador. Ponto. Tem a ver com a figura do pesquisador. Qual que o pesquisador está presente? No questionário ou no formulário? Não entendi. Oi? Não entendi a pergunta. Você pode repetir novamente? Eu estou comentando aqui que a diferença entre os dois é a figura do pesquisador. A pessoa que vai coletar os dados. Qual ele vai estar presente? No questionário ou no formulário? Anotem, por favor, no questionário. Tá? Então, eu vou estar aqui. Ó. O questionário é aonde o pesquisador vai estar. Ele vai fazer a pergunta e vai escrever, ou vai estar gravando, enfim. O pesquisador vai estar junto no questionário. No formulário, por outro lado, no formulário eu mando o formulário, eu na verdade nem sei quem é que está preenchendo. Concorda? Então, qual que é o mais fidedigno? Fidedigno é uma palavra bastante usada em pesquisa, tá? Que significa digno de fé, fidedigno, digno de fé. E o que é digno de fé? É aquilo que você pode confiar. Então, dados confiáveis. Qual que vai ser mais confiável? O que tiver o pesquisador junto ou o que tiver o formulário sem o pesquisador junto? Questionário. Que tiver o pesquisador. Que tem o pesquisador. Tá, se ele quiser manipular, daí é pior, né? Porque daí ele vai lá, o cara fala branco, ele coloca preto. O cara fala preto, ele coloca cor de rosa. O cara fala azul, ele fala verde. Você percebe? É claro, se tiver um gravador, daí não tem como, né? Daí então vai ser feito isso. Agora, o formulário, existe um outro problema que é quem é que está realmente de fato respondendo isso? E eu acho que as nossas provas do EAD passa por isso, né? De fato, quem é que está respondendo isso, né? Se alguém responder alguma coisa, já passa para o colega, e aí, como é que é aquela, como é que é aquela?
né? Muito embora a gente tenha mecanismos internos, né, para alterar a sequência das perguntas, das respostas, né, dentro do AVA, mas quem é que está respondendo aquilo? De fato é a pessoa? Quando a gente podia ir, vocês irem lá presencialmente, né, fazer as provas lá das disciplinas à distância, você tinha que estar lá e por tempo determinado, né? Mas mesmo assim tem um pessoalzinho que acaba burlando isso, né? E o que eu quero dizer, gente, é claro, aqui existe a pergunta, a figura como é que se diz, do pesquisador, mas ela não significa que esse pesquisador vai fazer bem feito, tá? E vocês basicamente vão fazer o quê? Vão ter formulários. E você está confiando ali que a pessoa vai lá e vai fazer. Tá? Isso daqui, depois eu volto a conversar isso aqui na próxima aula com vocês, porque existe aquela ideia que é de ver qual que é eu estava comentando no trechinho anterior, como é que eu vou ter a representatividade dos dados. Lembra que eu estava falando da sopa? Aliás, alguém viu o filminho lá de representatividade? Alguém viu? Ninguém? Alguém viu? Alguém abriu o microfone? Ótimo. Tá querendo responder. Vamos ver se a gente consegue ver. Eu vi, professor. Quem que está falando? Matheus. Ô, Matheus, que joia. Você viu lá, então, de representatividade, você viu que eu estava dando esse exemplo, né, da sopa, né? Se você não mexe a sopa, você não tem uma representatividade daquele sal ou açúcar que você colocou, né? De repente você errou, em vez de sal, você colocou açúcar na sopa e ela ficou doce, né? Agora, se você não mexer e pegar lá do fundo, ele não representa. Então, o que é mexer? Eu comecei a falar para vocês ter representatividade. Então, por exemplo, se nós vamos fazer só do curso de RH, joia. Então, a gente já sabe que o número de mulheres do sexo feminino é maior do que do sexo masculino. Pronto, eu já sei disso. Mas eu não posso usar esse dado como igual para todas as turmas, porque eu dei o exemplo lá de mecânica exatamente o contrário. Tem mais homens fazendo do que mulheres. Então, tem essa diferença. Então, quando eu fizer uma coleta de dados, eu tenho que ter essa coleta que seja representativa. Então, eu vou dar um exemplo de uma equipe que, inclusive, eu ia reprovar eles, não reprovei porque eles desistiram de eu ser orientador deles no TCC, procuraram um colega meu e, pelo destino, acabaram lá pelo sorteio, eu acabei virando banca dos caras. E daí, obviamente, eu me opus, eu não fui, porque iam achar que eu tinha perseguido eles e que eu fui lá mexer os pauzinhos para reprovar eles, né? E realmente eles iam estar reprovados. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa na época, videolocadora, tá? Deixa eu explicar o que era videolocadora. Você tinha que sair de casa para pegar filmes, não tinha Netflix na época. Então você ia lá, escolhia um filme, muitas vezes em VHS, né, que eram vídeos de fita, videocassete, e depois DVDs, e depois Blu-rays, tudo isso daí morreu. Mas a gente saía de casa para fazer isso. Tinha um agravante da fita, você tinha que bobinar a fita antes de devolver. Se chegasse lá, o cara abria a caixinha, a fita não estava bobinada de volta, você levava multa. Então tem mais isso aí. O Netflix veio acabar com isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque eles foram lá e fizeram a pesquisa, e deu na pesquisa, então, que a grande maioria era de homens, dessa videolocadora, que eles pegavam filmes adultos, se é que vocês me entendem. Então, eles já estavam pensando até em ampliar, então, a sala disso, daquilo. Eu falei, pera lá, vamos ver a representatividade dessa pesquisa aí de vocês. Deixa eu perguntar, vocês fizeram um único dia da semana. Os caras, opa, que bruxaria que é essa? Vou falar mais uma coisa. Isso foi sábado. Dos caras, tá de brincadeira. E eu falei, e estava chovendo. Eles falaram, exatamente. Eu falei, não tem representatividade nenhuma. Porque quem é que ia pegar na chuva no sábado? Quem é que tinha paciência, saco, se não fosse mandado pela namorada, pela mulher, pela mãe? Era o piá que ia lá pegar. Então, deu totalmente diferente a pesquisa, porque não tinha representatividade, ou seja, ela não era digna de fé, ela não tinha os dados fidedignos. Então, por isso é importante que vocês deem uma olhadinha
nesse vídeo que eu comentei agora com vocês e que o Matheus me falou que viu lá, certo? Então é importante isso. Joia? Tá claro aqui? Questionário e formulário? Beleza? Vamos voltar aqui, então, para a minha pergunta e a minha pergunta de pesquisa que a gente estava falando. O que eu estou comentando aqui com vocês? O que é isso daqui? Isso daqui é a pergunta que vai, então, em um questionário ou um formulário. Ok, mas é a pergunta que está dentro do questionário, é a pergunta que está dentro do formulário. Mas o que vem antes desses dois questionários e formulários que vocês estão elaborando? Antes disso vem o quê? A pergunta de pesquisa. Pergunta de pesquisa. Qual que é a pergunta de pesquisa? Anotem, por favor. Pergunta de pesquisa é: por qual motivo nós vamos fazer essa pesquisa? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Isso você tem que ter claro. O que vocês querem saber? Joia? Dúvida, gente? Claro aqui? Bom, como não tive resposta de vocês, eu volto então aqui. E agora eu precisava que vocês então pensassem um pouquinho. A minha orientação para vocês é a seguinte: que vocês façam de clima organizacional. Essa era a dúvida no começo, acho que quem perguntou, acho que foi a Alessandra, né? Acho que foi ela que chegou perguntando isso. Então quer dizer que a gente vai fazer uma pesquisa de clima? Sim, façam de clima. Então a nossa pergunta de pesquisa vai ser identificar o clima organizacional da empresa nesse semestre, nesse mês, ou enfim, nessa data aqui. Essa data vai ser o nosso objetivo. Essa é a pergunta de pesquisa. Identificar qual é o clima da organização XYZ na data tal. Tá claro isso, gente? Como é que vocês estão vendo isso daí? Alguém chamando aqui? Sim, professor, tá claro. É? Uhum. Tá, quem que não tá com o microfone? O Vinícius está sem funcionar o microfone. Dá uma piscada de câmera aí, Vinícius, para me mostrar se está tudo bem. Dá uma piscada assim, dando um ok. Ou você pode mandar também aqui no próprio Zoom. Você pode mandar aqui a pergunta, tá? Onde você mandou, tá? Se tiver alguma dúvida, eu estou de olho aqui também. E a Cris está entrando. Tá lá admitida. Joia, gente. Tranquilo? Tem coisa, mas a gente precisa andar. Não há tempo a perder. Deixa eu voltar aqui, então, compartilhar com vocês a tela do nosso AVA, para que vocês possam entender onde que está tudo, tá? Ok. Então, nós estamos aqui no dia 24, joia, estamos aqui com o chat, já falamos da postagem dos arquivos, tudo que você deixou de postar, você tem chance aqui de colocar. E ainda, além de colocar aqui, hoje, dia 24, você tem até dia 1º para colocar aqui. A Alessandra comentou para a gente fazer uma postagem prévia do formulário, eu já criei aqui, tá? Para dia 1º de maio. E antes de mandar, então, para as equipes ou para a empresa, é importante que eu dê uma olhadinha aqui para dar um ok para vocês ou para sugerir modificações, tá? Porque eu vou ser bem advogado do diabo, tá? Mas o que você quer saber com isso? Qual é a tua pergunta de pesquisa? Não é identificar o clima? Não... De repente, gente, se você quiser mudar a pergunta de pesquisa, identificar que situações que desmotivam, por exemplo. Ou identificar ações que estão dificultando o trabalho remoto. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa dessa, apoiadíssimo, gente. Apoiadíssimo. Podem fazer. Eu estou indo no básico, que é o da disciplina. O básico é clima. Ok, clima. Mas se vocês quiserem mudar, apoiadíssimo. Podem tocar o barco. Mas eu vou acompanhar vocês me postando aqui. Eu dou uma olhadinha e já posso dar retorno para vocês. Tá certo? Dúvidas com relação a isso, gente? Ok? Agora, o que a gente precisa fazer vocês têm a possibilidade de compartilhar comigo a tela de vocês? Como é que é isso? Que eu não consigo enxergar ao lado de vocês?
Vocês têm a teclinha lá de Share Screen? Como eu tenho aqui? Tem. Tem? Então, eu gostaria que vocês... Então, eu vou dar um tempinho aqui, eu vou até parar um pouquinho a gravação aqui, para que vocês possam conversar na equipe e ver quem é que vai apresentar. Daí, compartilha aqui comigo, aqui com a turma, aonde está que deveria estar, né, no Drive, esse texto formatado já das equipes. Eu quero ver como é que vocês estão. Vou pedir, baixa aí, vai para outro capítulo, sobe a página, deixa eu dar uma olhadinha aí. Então eu vou dar uma geral aí com vocês, tá bom? Eu vou dar, agora são 8h55, eu vou dar 5 minutos para vocês se organizarem aí. E quem quiser, eu vou continuar aqui, não vou sair da sala. Eu vou só dar esse tempinho para vocês, para que vocês possam se organizar e me chamar aqui para me apresentar. Tá bom assim? Dúvidas com relação a isso, gente? Tudo bem? Não, Rafa, eu faço tudo, eu que tenho que ficar chamando vocês. Opa, abriu o microfone. Quem tá falando, cuidado aí que abriu o microfone. Professor. Tá? Oi. Fala, Ken. A gente vai compartilhar com a turma inteira daí? Você vai fazer a correção com a turma inteira? Na verdade, vai ser bem rápido. É só para dar uma olhadinha, para ver como é que vocês estão indo, só, mais nada. É uma espiadinha só, tá? Okay. Eu acho que não há necessidade a gente ficar abrindo uma turma para cada um. Eu acho que vai tomar muito tempo, a gente vai perder esses nossos 40 minutos. Tá o bom? Meu, no caso, eu salvei tudo no Trello, porque no Drive fica muito ruim da gente formatar. Então, eu formatei direto no computador e coloquei lá no Trello pra gente. A gente montou, né, uma equipe lá pra ficar fácil, tá? Então, eu vou compartilhar. Bom. Show. Daí, quando você puder fazer isso, já faz. Eu vou dar, então, esses 5 minutinhos. Então, agora já são 3 para as 9. 9h05, pronto. 9h05 para vocês chamarem aqui de volta, tá bom? Eu estou no aguardo de vocês. Podem ficar à vontade. Pessoal, então, como a gente definiu, então, para não expor aqui nenhum dado de empresa, a gente mudou, a gente vai fazer, quando vocês estiverem pronto, avisa aqui para mim, e eu vou pegar o nome, o e-mail da pessoa que vai mostrar para mim, e eu abro uma outra sala no meu Zoom pessoal, né? Porque aqui eu estou com o Zoom da instituição em nome do professor Paulo, né? Então, eu mando esse link para vocês no e-mail, eu abro e converso com vocês por lá. Pode ser assim? Pessoal, alguma dúvida? Algum senão? Pode ser? Então, silêncio, então vou fazer Professora, isso. A Nicole pode te mandar? Porque a gente já tem mais ou menos a estrutura, o início. Pode. Quem é que vai me apresentar, então? Deixa eu pegar aqui os... Nós podemos ser a primeira, professor? Pode, é a primeira que está solicitando. Tá. Pode ser, mas é nome de qual aluno que vai, que eu vou mandar o link? Pode ser para Nicole, professor. Tá, deixa eu colocar aqui, nome, filtrar aqui. Você vai mandar por onde? Pelo e-mail da pessoa que eu tenho aqui no AVA. Ah, tá, beleza. Tá, porque daí fica, esse link vai ser único para cada equipe. Ok? Professora, eu também gostaria de enviar para o meu e-mail para tirar algumas dúvidas sobre o trabalho. Tá, então eu vou primeiro então com a equipe da Julie, pode ser? Pode. Então eu estou mandando Professor, depois pode me colocar, por favor. Espera aí, Plúvia, então segura um pouquinho que você é a segunda, mas eu só vou voltar para falar depois que eu atender a Nicole aqui, tá? Então, beleza, obrigada. Nicole da Silva, tá indo lá o e-mail para você, eu estou copiando aqui o e-mail e vou mandar para você na sequência, tá? Voltou aqui. Professor, você vai mandar no chat? Não no chat, porque fica aberto para todos. O problema era esse, né? Que todos olhassem, né? Então, ó, nós temos 10 minutos, com certeza eu não vou conseguir voltar isso aqui até falar com a equipe, então vamos fazer o seguinte, lá no chat eu chamo a próxima equipe e já mando o link para o líder da equipe, tá certo? Então,
A primeira, Beleza. aqui voltou tudo para mim aqui, de novo aqui, pera lá. Usuários, eu já estava, usuários inscritos, já estava pelo nome e voltou tudo para o zero aqui. Deixa eu voltar aqui com o nosso Moodlezinho que está sobrecarregado. Deixa eu achar aqui a nossa... Nicole copiar o e-mail dela. Joia, gente? Então já estamos a 8 minutos para o encerramento. Caindo, a gente volta depois no chat. Eu vou voltando uma por uma das equipes, tá? Como são poucas equipes, eu imagino que vai ser menos de 5 minutos essa minha interação com cada equipe, e a gente volta para fazer o encerramento, tá bom? Não vão embora, não desistam, raça, vamos tocando aqui, vamos falando com as equipes aí. Professor, você já mandou para a Nicole? É que ela falou que não recebeu ainda. Não. Eu já copiei aqui, mas eu estou fechando essa sala para poder abrir a outra. Tá bom? Beleza, gente? Ah, Tranquilo? beleza. Eu vou encerrando então essa sessão aqui e a gente vai voltando uma a uma. No que eu terminar com todas as equipes, eu aviso lá no chat que a gente voltou pro Zoom para a turma. Beleza?